Olá pessoal, meu nome é Marcos Autori e eu vou apresentar para vocês esse vídeo sobre distribuição eletrônica, parte 1. Antes disso, de entrar na distribuição eletrônica, vamos fazer uma revisão aí de modelo atômico. Os átomos são partículas muito pequenas, não é possível visualizar um átomo, mas é possível estudar o átomo. Então, o átomo ele é dividido basicamente em duas regiões, cada um dos tipos de átomos. O núcleo, que é representado aqui por um pontinho, e a eletrosfera, que é o restante do átomo. O átomo aqui, na minha representação, seria uma esfera. Não é um círculo, é uma esfera. E no centro dessa esfera temos um núcleo. Claro que cada uma dessas esferas, dos diferentes tipos de átomos, são esferas muito, mas muito pequenas. Numa gota de água, existem trilhões e trilhões de átomos de hidrogênio e trilhões de átomos de oxigênio, que são os dois tipos de átomos que formam a molécula de água. Então, nesse núcleo, nessa região do núcleo, existem dois tipos de partículas. Os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que são neutros. Então, o núcleo, como um todo, tem um caráter positivo. Ao redor desse núcleo, e o núcleo relativamente pequeno, muito pequeno em relação ao tamanho total do átomo, ao redor do núcleo temos a eletrosfera, que é uma região onde tem partículas negativas chamadas elétrons. Então são duas regiões, eletrosfera e núcleo. A quantidade de prótons no núcleo é que vai caracterizar cada um dos tipos de átomos. Cada tipo de átomo é chamado elemento químico. Então, por exemplo, o carbono tem 6 prótons, portanto o número atômico dele é 6, representado pela letra Z, então Z igual a 6 para o carbono. Então, todo elemento químico com 6 prótons é carbono. Se for carbono, tem 6 prótons. É uma relação direta entre quantidade de prótons e elemento químico. O número atômico caracteriza o elemento químico. Tudo bem? Então, o núcleo caracteriza o elemento químico pela quantidade de prótons. A quantidade de prótons vai de 1, que é o hidrogênio, até 118, que é o último elemento da tabela periódica, que não é um elemento importante, porque ele é um elemento artificial. Os elementos mais importantes têm até número atômico em torno de 90. Mais que isso, já são elementos artificiais, estudados mais na esfera da física, não tanto na química. Então, a gente vai estudar agora, nesse vídeo, a eletrosfera, ou seja, como é que os elétrons se organizam nessa região. A estrutura eletrônica. Bom, em primeiro lugar, quantos elétrons a gente vai estudar em cada elemento químico? A quantidade de elétrons a ser estudada, QE, no átomo, neutro. A gente vai estudar sempre átomos neutros. Então, ela é igual ao número atômico. Ou seja, a quantidade de elétrons é igual ao número atômico. Por exemplo, carbono tem 6 prótons, então a gente vai estudar o átomo de carbono com 6 elétrons. Porque a gente quer estudar o átomo de carbono neutro, o átomo de carbono que não tem carga elétrica. Então, a quantidade de elétrons, que é negativa, vai ser igual à quantidade de prótons, que é positiva, para dar um átomo neutro. Que esse é o estudo da estrutura eletrônica parte sempre de um átomo neutro. Depois a gente pode até entender como esse átomo pode adquirir carga positiva ou negativa, mas esse estudo vem a seguir. A gente começa iniciando com esta equaçãozinha que diz que está relacionada a um conceito. O conceito de quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, e essa é a quantidade de elétrons que a gente vai distribuir, que a gente vai estudar. Então, existem representações do átomo que os elétrons estão representados como fossem círculos em volta do núcleo. Eu não gosto dessa representação, eu prefiro pensar o seguinte: o que importa na distribuição eletrônica, na estrutura eletrônica, é a energia de cada elétron. E existem 7 níveis de energia possíveis. Então, estão aqui os 7 níveis de energia possíveis. Esse diagrama é conhecido como diagrama de Linus-Pauling, e ele é dividido em níveis e subníveis. Os níveis são as linhas, linha 1, linha 2, tal, até 7. 7 linhas, 7 níveis principais de energia. Todos os elementos, na sua forma estável, eles têm 7 níveis de energia? Não. Os elementos com menos prótons, portanto com menos elétrons, têm 1, 2, 3 níveis de energia. Os elementos mais pesados podem ter até 7 níveis de energia, de 1 até 7. E os subníveis? Os subníveis são subdivisões do nível principal.
Então, o primeiro nível não tem subdivisões, é só um S. Essas letras S, P, D, F, elas são utilizadas para diferenciar os subníveis em cada nível. O nível 2 tem subnível S, do tipo S, e subnível do tipo P. O nível 3 vai até 3D, né? 3S, 3P, 3D. O nível 4 tem até 4 subníveis. O nível 5 também até 4 subníveis. O nível 6 tem 3 subníveis. E o nível 7 tem 2 subníveis. Então, essa organização aqui, sem considerar as setas, né? Eu já explico as setas o que significam, essa organização aqui vai mostrar os níveis e subníveis possíveis para uma distribuição eletrônica até 118, que é a quantidade de elementos que a gente encontra na tabela periódica. Então, isso aqui pode distribuir até 118 elétrons. Vamos ver de que forma. Vamos começar, então, com um elemento simples, no sentido que tem poucos elétrons, que é o bóron. Então, o número atômico dele é 5, ele tem 5 prótons, portanto, ele vai ter 5 elétrons distribuídos ao redor deste núcleo. Como é que esses 5 elétrons estão distribuídos? Esse diagrama aqui, ele vai contar para a gente. Então, como é que a gente utiliza esse diagrama? Bom, a gente começa de cima para baixo, da direita para a esquerda, de acordo com o sentido da seta aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tem que colocar 5 elétrons utilizando esse diagrama. Então, o subnível superior é o 1s. Então, começa pelo 1s. E ele cabe até 2 elétrons. Eu até não falei isso, vou falar agora. O subnível do tipo S cabe 2 elétrons. O subnível do tipo P cabe 6 elétrons. O subnível do tipo D cabem 10 elétrons. O subnível do tipo F cabem até 14 elétrons. Essa é a quantidade máxima de elétrons. A gente não pode colocar mais que 2, não pode colocar mais que 6, mas a gente pode colocar menos que 2, como a gente vai ver a seguir. Então, a gente colocou 2 elétrons. Então, o subnível 1s2 está preenchido. Tem 2 elétrons aqui, mas temos que colocar 5. Qual seria a próxima seta? Esta aqui. Pronto, ficou verde. Então, temos agora o subnível 2s, 2s2. 1s2 com mais 2s2, temos 4 elétrons no total, mas temos que colocar 5. Próxima seta, aqui, à direita, 2p. 2p. Se a gente colocar 6 elétrons, que é o máximo, vai passar essa quantidade, vai ter mais do que 5. A gente quer só 5. Então, quantos faltam? 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então, esta é a distribuição eletrônica do boro. 1s2, 2s2, 2p1. Está aí a distribuição dele. Vamos para um próximo exemplo. Vamos pegar um elemento que tem mais elétrons. Vamos pegar o sódio, o famoso sódio, que está presente no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, o número atômico dele é 11, porque ele tem 11 prótons. Vamos distribuir 11 elétrons. De novo, começa pelo 1s2. 2 elétrons. 2s2. 4 elétrons colocamos agora. Agora, a próxima seta, né? Que essa seta, ela atravessa aqui níveis e subníveis. A próxima seta, 2p. Podemos colocar até 6 elétrons. Ó, a gente quer chegar em 11. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Estamos chegando lá. Mas faltou 1, né? Então, 2p, próximo subnível, 3s. 3s quanto? A gente quer chegar em 11. Então, vamos colocar um só. 3s1. Somando tudo dá 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aí os 11 elétrons distribuídos nos subníveis, de acordo com estas setas vão indicar qual é a ordem de distribuição. Eu não posso simplesmente pegar como eu quiser. Não, tem que ser de acordo com estas setas. Então, pessoal, vamos distribuir agora o elemento cálcio. Ele tem 20 prótons, 20 elétrons. Vamos fazer a distribuição dele. O famoso cálcio, né? Um dos principais constituintes dos ossos. Começa aqui com 1s2, 2s2, 2p6, deixa eu indicar aqui para vocês, 2p6, 3s2, estamos com 10. Próxima seta, 3p6, 3s2, 3p6, está aqui. 3p6,
e a próxima seria 4s2. Vamos ver se precisa. Olha, 2 com 2 dá 4, com 6, 10, 12, com 6, 18. Temos que distribuir 20 elétrons. E aqui temos apenas 18. Então, depois do 3p6 vem o quê, pessoal? 4s2. Então, vamos ter que utilizar esse último subnível aqui. Vamos lá, 4s2. Pronto, chegamos em 20. Então, está aqui a distribuição eletrônica do cálcio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ou seja, distribuímos 4 níveis para chegar nos 20 elétrons. Esses 4 níveis, do 1 ao 4, podem ser representados pelas letras KLMN. KLMN. Se tivesse, pode ser até 7 níveis, portanto, KLMNOP, até a letra Q, a gente utiliza para, em vez de utilizar um número, a gente utiliza uma letra. Então, primeiro nível, ou nível K, no total temos 2 elétrons, que é 1s2. Nível L, ou seja, o segundo nível, temos distribuídos aqui 8 elétrons, 2 do 2s2, 6 do 2p6, 2 com 6, 8 elétrons. Terceiro nível, 3s2, 3p6, 2 com 6, 8. Então, terceiro nível também temos 8 elétrons. E o último nível, que é chamado de camada externa ou camada de valência, temos 2 elétrons, que é a quantidade de elétrons da camada externa do cálcio, que é a camada mais importante, 2 elétrons. Aqui, esse símbolo aqui com 2 pontinhos é chamado de representação de Lewis, que a gente vai ver a seguir. A representação de Lewis foi criada em 1916, pelo químico norte-americano Gilbert Newton Lewis, e desenvolveu um método para representar os elétrons de valência, que é a camada mais externa. O método foi desenvolvido por Lewis e continua a ser utilizado até hoje e permite fazer previsões úteis sobre a formação de ligações químicas e fórmulas de substâncias. Através de brilhante intuição, seu método antecipou alguns conceitos da física moderna, que só foram compreendidos uma década depois, através do desenvolvimento da mecânica quântica. No Brasil, esta representação é conhecida como estrutura de Lewis, estrutura eletrônica ou fórmula eletrônica. Neste método, cada elétron de valência é representado como um ponto em torno do símbolo do elemento químico. Um ponto representa um elétron no orbital e 2 pontos representam 2 elétrons em um orbital. Então, aqui eu utilizei um pontinho um pouquinho maior do que normalmente a gente utiliza, para não ter problema de não aparecer, de repente, um material impresso ou na tela do celular. Então, eu coloquei ele meio exagerado aqui, mas você pode usar um pontinho mesmo. Magnésio tem 2, sódio tem 1, alumínio tem 3, cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Simplesmente colocar pontinhos em torno do símbolo do elemento. Agrupa os pontinhos de 2 em 2. Se não der, fica sozinho. Então, vamos lá. Essa é a representação de Lewis. Aqui, pessoal, a gente vai utilizar o que foi estudado até agora sobre distribuição eletrônica e vamos aplicar isso aqui na tabela periódica. Aquele diagrama de Linus Pauling que eu mostrei para vocês, das setinhas que ficam verdes, é um método para conseguir a distribuição eletrônica. Só que existe uma outra maneira, que é utilizando a tabela periódica. Então, com o que eu vou ensinar a seguir e utilizando uma tabela periódica, eu consigo fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico que esteja aqui entre os grupos 1 e 18, aqui no meio não. Aqui a distribuição eletrônica, por esse método que eu vou ensinar, ela não segue uma regra fixa, mas nesse grupo 1, grupo 2, aí pula aqui no meio, que seria do grupo 3 ao grupo 12, grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18, o que eu vou ensinar agora, eu consigo fazer distribuição quase que imediata, uma regra simples, mais simples do que a do diagrama de Linus Pauling. E eu já sei a distribuição eletrônica de cada um dos elementos apenas pela posição do elemento na tabela periódica. Então, como exemplo inicial aqui, eu peguei o 3 o quê? Terceiro período. Então, esse aqui é o período. Período 1, primeira linha. Período 2, segunda linha. Período 3, terceira linha. Então, a tabela periódica tem até 7 linhas, ou 7 períodos, nos quais os elementos químicos estão presentes. Então, vamos pegar o terceiro período, que começa aqui, terceiro período,
grupo 1 é o sódio. Terceiro período, grupo 2 é o magnésio, e assim vai. Vamos começar pelo sódio. O sódio, como a gente viu, ele tem 11 prótons, número atômico 11, e a distribuição dele, pelo diagrama de Linus-Pauling, está aqui. Agora, pelo que eu estou ensinando agora, ó, por esse método que eu vou ensinar, eu sei que todos os elementos que estão no grupo 1 terminam com S1. E o sódio que está no terceiro período fica 3S1. Todos os elementos que estão no grupo 2, o magnésio é um deles, né? Termina em S2. Grupo 1, S1. Grupo 2, S2. Então, terminou aqui em 3S2. Porque ele está no grupo 2, então 3S2. Isso vale também para os elementos dos outros grupos. Grupo 13, alumínio. Terceiro período é alumínio. Ele termina em P1. Termina em 3S2, 3P1. Por que 3S2? Porque passou pelos 3S2, o próximo nível a ser preenchido é o 3P. 3S2, 3P1, alumínio. Próximo, silício, grupo 14. Grupo 14 termina em P2. No caso, 3S2, 3P2. Terceiro período, 3S2, 3P2. Próximo elemento, fósforo, 15, grupo 15, termina em P3. 3S2, 3P3. Então, os elementos, de acordo com a posição no período e no grupo deles, é possível fazer essa previsão. Enxofre, grupo 16, termina em P4. Então, 3S2, 3P4. Grupo 17, o cloro, termina em P5. 3S2, 3P5. Finalmente, o argônio, que é um gás nobre, grupo 18, termina em P6, 3S2, 3P6. Então, agora vamos sistematizar essas organizações. Essa organização, vamos colocar isso aqui na forma de uma tabelinha para vocês entenderem melhor. Está aqui, ó. Primeiro eu vou explicar o que são essas duas siglas aqui. QE, CV, CV. Quantidade de elétrons, CEQV, é quantidade de elétrons na camada de valência. Simplesmente quantos elétrons tem. E CE, CV é a configuração eletrônica. Então está aqui, ó, por exemplo, o sódio. Ele está no grupo 1, sódio está no grupo 1, ele possui um elétron na camada de valência. Então todos os elementos do grupo 1 possuem um elétron na camada de valência. Todos os elementos do grupo 2 possuem 2 elétrons. No caso, o magnésio está no grupo 2, vai possuir 2 elétrons. E no grupo 13? No grupo 13, eles vão possuir 3 elétrons. No grupo 14, 4. No grupo 15, 5. E assim vai até o grupo 18, vai possuir 8 elétrons. E a configuração eletrônica no grupo 1? No grupo 1, terceiro período, 3S1. No grupo 2, terceiro período, 3S2. No grupo 13, terceiro período, 3S2, 3P1. E assim vai, até o argônio, que ele possui 8 elétrons distribuídos dessa forma, 3S2, 3P6. Então, isso a gente destrinchou o terceiro período. Mas eu quero ensinar para vocês como é que a gente faz com todos os períodos, não apenas com o terceiro. Então, para isso, eu criei uma tabela mais geral ainda, que tem apenas o grupo, a quantidade de elétrons e a configuração eletrônica. Então, do grupo 1 ao grupo 18. Então, o grupo 1 tem sempre um elétron na camada de valência, na última camada, camada mais externa. Grupo 2, 2 elétrons. Grupo 13, 3. Olha só a relação aqui. 13, 3. 14, 4. 15, 5. 16, 6. 17, 7. 18, 8. Essa é a quantidade de elétrons, é simples. Bateu o olho no grupo, já sei. Configuração eletrônica, precisa lembrar um pouquinho mais. Então, a configuração eletrônica do grupo 1, S1, do grupo 2, S2, do grupo 13, S2, P1, grupo 14, S2, P2. E esse N aqui na frente? Esse N aqui na frente é simplesmente o período que o elemento está. A gente não estava estudando o terceiro período, então esse N é 3 para todos aqui. Então, esse N é o período no qual o elemento está. Vamos ver alguns exemplos? Assim, antes disso, eu falei que todos os elementos do grupo 18 têm 8 elétrons, com exceção do hélio.
O hélio não tem 8 elétrons na última camada, porque ele não tem nem 8 elétrons no total. No total, ele tem 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons estão distribuídos em uma camada, na camada 1s2. Então, o hélio é um gás nobre que possui 2 elétrons no total, esses 2 elétrons em uma camada só. Portanto, a distribuição dele 1s2. É uma exceção aqui para o gás nobre. O resto vai seguir esta regra aqui, só o hélio que é diferente. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Então, eu peguei a tabela periódica em branco, apenas com essa indicação de S1, S2 e tal, e aquela tabelinha que eu acabei de ensinar para vocês, que ela é fácil de entender, fácil de memorizar, e através disso é possível fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico sem a necessidade do diagrama de Linus-Pauling. Tendo apenas a tabela periódica, a gente localiza o elemento aqui e já sabe a distribuição eletrônica dele. Vamos ver? O índio. Já ouviram falar em índio? Não, é um elemento pouco conhecido. Ele é até bastante utilizado, mas ele é pouco conhecido. Então, ele está no 5º período, ou seja, ele está na 5ª linha, e ele está no grupo 13. Como será que é a distribuição eletrônica do índio? Nunca ouvi falar nele, mas é fácil, olha. Se ele está no 5º período, o N dele é 5, porque ele está no 5º período, e a distribuição, a configuração eletrônica geral dele é NS2, NP1. É só ver na tabelinha aqui, ó, 3 elétrons, ele tem 3 elétrons na última camada, distribuídos dessa forma aqui. Então, basta o quê? Esse N, que é o período dele, né, que é só olhar em que linha ele está. Está na 5ª linha, então N igual a 5. Em que grupo ele está? Grupo 13. Então, é essa configuração aqui, essa quantidade de elétrons. Eu só juntar essas duas informações. É só trocar o N pelo 5. Acabou. Olha só. NS2, NP1. 5S2, 5P1. Essa é a configuração eletrônica da camada de valência, que é a camada mais importante dele. Total de elétrons, né, para a gente conferir aqui, ó, já sei que é 3, né, só conferindo, ó, 2 mais 1, 3. Essa é a configuração eletrônica e a distribuição eletrônica na última camada do índio, apenas pela posição dele na tabela periódica. Próximo exemplo, estanho usado em soldas, né? Está aqui, 5º período, grupo 14. Vamos ver como é que é a distribuição dele. A distribuição geral dele, NS2, NP2, 4 elétrons no total, 2 com 2 dá 4. Está no 5º período, é só substituir o N pelo número 5. 5S2, 5P2, configuração dele está feita. 4 elétrons no total. E embaixo dele temos o chumbo, que está no 6º período, grupo 14, mesmo grupo, então 4 elétrons também, olha aqui, ó. 4 elétrons, NS2, NP2, só que ele está no 6º período, então esse N aqui passa a ser 6, 6S2, 6P2. Muito fácil. É só seguir, é só lembrar dessa organização aqui e substituir o N pelo período em que o elemento está. Novamente aqui, ó, 2 com 2 dá 4, 4 elétrons. Tudo bem? Então, eu gostaria que vocês agora aplicassem esses conhecimentos nessa atividade de fixação com todos os elementos desses aqui que estão em branco, né? Todos esses do grupo 1, grupo 2, do grupo 13 ao grupo 18. Aplicar esse conhecimento aqui nesse exercício. Aqui é grupo 1, do hidrogênio ao frâncio, grupo 2, do berílio até o rádio, grupo 13, do boro até o tálio, grupo 14, começando pelo carbono, até o chumbo, grupo 15, começando pelo nitrogênio, até o bismuto, grupo 16, oxigênio até o polônio, grupo 17, do flúor até o astato, finalmente o grupo 18, começando pelo hélio, né, que é aquele caso em que a configuração dele é um S2, 2 elétrons na única e também última camada, do hélio até o radônio, que é o último elemento aqui que eu vou pedir para vocês distribuírem. Tá? É um exercício de fixação e bons estudos para vocês.